Que graça poder chegar aqui, já sentir o poder de Deus, já poder sentir o mover do Espírito Santo, o Senhor falando de uma forma poderosa aos nossos corações. O Senhor já direcionando, quando eu pisei aqui, o Senhor já foi mudando a pregação, já foi direcionando, já foi falando, porque o Senhor olha o teu coração nessa noite, o Senhor conhece a tua intimidade, as suas lutas, o Senhor sabe o que você tem vivido, sabe quais são as suas batalhas, e Deus fala de uma forma íntima aos nossos corações. Deus fala com quem nos ama, com quem quer nos restaurar, com quem quer nos curar, quer curar as nossas feridas. São os planos de Deus que são revelados aos nossos corações. É a manifestação do poder de Deus, o Senhor confirmando o desejo do coração dele. É necessário tomar posse nessa noite. É necessário viver como se não houvesse amanhã. Como o irmão profetizou, que palavra poderosa que o Senhor falou aos nossos corações. É necessário tomar posse, meu irmão, minha irmã, sem olhar para o amanhã, sem olhar para o futuro. O Senhor quer que você viva a experiência de graça, de santificação, que você seja curado, seja curada, que você conheça essa experiência de amor neste momento. Não podemos deixar para amanhã. Satanás, ele é muito astuto e ele vai prolongando, deixando para amanhã, nos convencendo. Depois você se converte, depois você toma posse. Não precisa agora não. Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. É a graça de Deus que reina nesse local. Aleluia. É a vontade do Senhor que está acontecendo aqui, meus irmãos. Então toda ação diabólica já está sendo levada aos pés da cruz. É Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente, destruindo com toda a ação diabólica em nosso meio. Aleluia. Satanás, ele não tem chance em nosso meio, não tem espaço para ele aqui. Expulsa ele da tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que o teu coração essa noite esteja escancarado para receber mais do Senhor, porque Deus já está te dando maravilhas. É o céu que se abre sobre nós, é a revelação do coração do Senhor àqueles que Ele o ama, aqueles que são íntimos do seu coração. Deus te olha como filho. Aleluia. E essa noite você tem que se colocar como filho, tomando posse da graça do Senhor. A graça de Deus é reservada ao teu coração. É Deus falando ao teu coração. É o Senhor te levantando das suas quedas. É o Senhor te fortalecendo diante das fraquezas. Aleluia. É o Senhor profetizando as suas maravilhas. É o desejo do céu que o Senhor coloca Aleluia. Em nossos corações nessa noite. Desejo do céu. Somos cidadãos do céu, dizia o apóstolo Paulo. Devemos tomar posse. Santa Teresinha dizia que esse tempo na terra é um brevíssimo segundo, que vai passar rápido. Não podemos nos apegar às coisas da terra. O nosso lugar é no céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, rapidamente vou me apresentar. Sei que o tempo é curto, para que a gente já entre no mistério do coração do Senhor, já partilhando a palavra do Senhor. Pega comigo Salmo 45:5. Enquanto você procura, eu vou me apresentar. Meu nome é João Paulo, sou da Diocese de Campo Limpo, faço parte do grupo de oração Amor da Cruz. Estou coordenador desse grupo de oração. É um grupo a qual o Senhor colocou no meu coração. É um grupo missionário que tem levado a palavra do Senhor aos corações, como carisma de restauração, aonde o Senhor nos leva a evangelizar, a anunciar, a partilhar a sua palavra. Tem que acontecer a restauração, porque é o nome de Jesus que está sendo anunciado. E quem pode contra a mão poderosa do Senhor? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus.
Isaías 45:5 vai dizer: eu sou um Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. E é esse Deus todo-poderoso que zela pela tua vida, pela tua história. É esse Deus todo-poderoso que está falando ao teu coração. É a Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é derramado como fogo em nossos corações nessa noite. A experiência que o Senhor tem me levado a viver é uma experiência de restauração, de cura, de libertação, de prodígios e milagres, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Então tem que acontecer. Marcos já dizia, 16:17: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem veneno não lhe fará mal algum. Então os sinais acompanham aqueles que crerem. É cura, é libertação no nome de Jesus. Amém? É o evangelho acontecendo em nosso meio, meus irmãos. Quando a palavra é anunciada, o evangelho acontece. A graça de Deus cura, liberta e restaura os nossos corações. Amém? Salmo 45, versículo 5 em diante. O tema dessa noite é: o Senhor está conosco, a sua parte é certa. O Senhor está conosco. Você acredita que Deus está com você, sim ou não? Sim. Você crê verdadeiramente, sim ou não? Sim. Então, creia que Deus já está realizando prodígios e milagres na sua história, na sua vida. Meus irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio na manifestação e na graça do Senhor que tem acontecido. Eu creio no poder do Senhor. O Senhor já me levou a testemunhar muitos milagres, muitas curas, muitas conversões. Através do Evangelho, através desse ministério, a qual eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Por isso que a graça acontece. Muitas vezes as pessoas me criticam, me perseguem, porque os milagres acontecem. Pessoas se levantam de cadeiras de rodas, pessoas são curadas de enfermidades, conversões dos corações. Deus fala, meus irmãos, mas é o João Paulo que faz? Sim ou não? Quem sou eu? Não sou nada. Tira a graça de Deus de nós, sobra o quê? Nada. Mas Deus, Ele zela por nós, Ele honra a nossa fé. Deus, Ele honra a sua história. O seu sim move o céu, meu irmão, minha irmã. Você tem que tomar posse disso. O Senhor, Ele promete. Há tempos que caminhamos de promessa em promessa. Há tempos que caminhamos de cumprimento em cumprimento. Deus está manifestando o poder dele, está dizendo para você: eu estou honrando a sua fé. Essa noite é uma resposta de Deus ao teu coração. Essa pregação eu já tomo posse pela tua vida. Deus está respondendo ao teu clamor. Aquela oração, o que você tem clamado na sua alma, no seu coração, Deus está respondendo nessa pregação, nesse clamor, nessa oração. Deus está falando aos nossos corações. E o Senhor diz: o Senhor está conosco, a sua parte é certa. Deus, Ele é fiel para conosco. Mesmo quando nos afastamos do Senhor, mesmo quando somos desobedientes, Deus insiste no coração do homem, porque Deus nos ama ao extremo. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que Deus nos ama ao extremo. Aleluia. Deus foi capaz de dar o seu Filho para salvar a humanidade. Deus foi capaz de ir até o fim, até o íntimo da nossa alma, do nosso coração, para que fosse restaurada nossas vidas. Deus, Ele vai te buscar onde você estiver, porque Ele te ama. O amor de Deus, Ele é imenso. Não há como medir o amor de Deus. E é este amor que é derramado sobre nós. Eu gosto de São Tomás de Aquino, que ele diz que o amor é o Espírito Santo. E ele vai dizer: o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. É este amor que está queimando neste momento na minha alma, no seu coração. É esse amor que nos restaura nessa noite. É este amor que aviva a nossa alma. Eu estava participando de um retiro
da Aliança de Misericórdia, e o padre que estava pregando lá, ele disse o seguinte: em comum, os pastores protestantes do Brasil, de fora do Brasil, estão profetizando que há um avivamento nos nossos tempos acontecendo, e este avivamento vem da Igreja Católica. Os protestantes, os pastores estão profetizando que o avivamento vem da onde? Nós somos o quê? Olha a responsabilidade que temos de levar o poder de Deus aos corações, de ver a graça de Deus acontecer. Pega comigo então Salmos 45, versículo 5. Versículo 5 ao 10, vamos lá, acompanha comigo. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor, seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que ele contém, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos. Ampara os órfãos e a viúva. Mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente, ó Sião. Teu Deus é rei por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui o salmista está apresentando para nós, está louvando ao Senhor. Aqui é um canto, é uma oração de um coração adorador, um coração que reconhece a grandeza de Deus, um coração que confia na providência divina do Senhor, que toma posse de tudo aquilo que vem do Senhor, que toma posse das promessas, que toma posse da graça derramada das mãos do Senhor, que se coloca como um filho amado do Senhor. É o Senhor que está conosco. Você precisa tomar posse, ser convicto dessa verdade, meu irmão, que Deus está com você e Ele zela pela tua história, pela tua vida. O Senhor, Ele zela pela tua história, meu irmão. Toda a tua luta não é em vão. Tudo que você tem vivido, ao se aproximar do coração do Senhor, o Senhor tem honrado cada passo, cada lágrima. Quem aqui sofre por causa do Evangelho, levanta a mão. Glória a Deus. Vocês não entenderam, calma aí, vou perguntar novamente. Quem aqui sofre por causa do Evangelho, levanta a mão. Aquele que é cristão, ele é configurado à cruz do Senhor. Ele se coloca na cruz com Jesus. Ele sofre as dores do Senhor. Ele completa na sua carne o sofrimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o Senhor nos leva a essa experiência. Eu tenho pregado muito sobre a palavra maturidade espiritual, a necessidade que temos em nossos corações de amadurecer, não se deixar levar por qualquer vento, por qualquer situação, não se abalar em nossa fé por qualquer situação. É a fé carismática, a fé de São Paulo, a fé inabalável. É necessário uma maturidade espiritual nos nossos tempos. É necessário vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra. O Senhor abre o céu sobre nós quando clamamos a sua graça. Sabe por quê que não acontece como nos primeiros séculos, como acontecia na patrística, que são os primeiros 7, 8 séculos da igreja? Homens e mulheres viviam uma experiência profunda com a graça de Deus. Eram os primeiros santos, os padres da igreja. Homens e mulheres também, na experiência de amor com Jesus, eles confiavam no Senhor. Eles tomavam posse da graça de Deus e o Senhor respondia com o seu poder. Era comum na vida deles, eles testemunharem prodígios e milagres.
A ação de Deus era poderosa, o poder de Deus era derramado sobre a vida deles. O Senhor honrava, falava de forma íntima ao coração dos seus servos, dos seus santos, porque eles entendiam a vontade do Senhor. Eles ansiavam pela intimidade com o coração de Deus. Quanto mais eles sofriam, mais eles glorificavam o Senhor. Quanto mais eles sofriam, mais era a intimidade. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo? Transforme o seu sofrimento em graça. Quanto mais você sofrer, mais agraciado você vai ser. Então você vai aprender a não fugir do seu sofrimento, a não ter mais medo. O medo ele trava, ele nos afasta da graça de Deus, ele impede a graça de Deus de acontecer, a evangelização de acontecer. Às vezes eu estou no metrô, eu evangelizo. Às vezes eu estou passando na rua, o Senhor me dá uma palavra de alguém, eu vou lá e falo. Às vezes eu estou em algum local, o Senhor anuncia aquele coração, e a palavra é tão forte que quando toca no coração daquela pessoa, ela chora. É comum ver isso. Como tantas situações que o Senhor me colocou na rua mesmo, aonde eu falava com a pessoa: você não me conhece, mas Deus ele te conhece, e você está vivendo isso e isso na sua história. E a pessoa começa a chorar na hora, e ela rasga o coração porque ela fala: ninguém sabe disso. Eu falei: Deus sabe. Ela: eu creio porque eu não contei isso para ninguém. Como você sabe disso? Eu falei: Deus revelou ao meu coração, porque Ele quer curar as suas feridas, Ele quer restaurar. Em uma das situações, uma mulher, ela estava pronta a acabar com a vida dela, e ela disse para Deus assim: se Deus não falasse com ela, naquele instante, ela ia se matar, porque ela era uma mulher depressiva. Havia uma depressão profunda no seu coração, na sua alma. E quando eu cheguei perto dela, eu falei assim: Deus pediu para fazer uma oração por você, porque você está precisando de paz na sua vida. Na hora ela começou a chorar. Ela falou comigo assim: é verdade, é o que eu mais preciso, é paz, é o que eu mais necessito. Depois que eu orei por ela, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, mas o Espírito Santo, sedento pelas almas, pela cura, pela libertação, falou ao coração dela. E ela, naquele momento, ela abriu o coração, porque ela viu a voz do Senhor. Ela tomou posse, meus irmãos. Ela tomou posse da graça de Deus. Santo Agostinho dizia o seguinte: eu tenho medo quando a graça passa, porque despercebido eu posso deixar ela passar. Não deixa a graça passar. Se o Senhor está derramando a sua libertação, toma posse. Se o Senhor está curando as suas feridas, cura física, emocional, sentimental, toma posse, porque Deus está realizando prodígios e milagres. E ela, naquele momento, meus irmãos, depois da oração, ela falou assim: eu desafiei Deus. Eu falei: se Deus não falasse comigo, eu ia me matar, porque eu não aguento tanto sofrimento na minha vida. Quantas pessoas têm se matado? Quantas pessoas têm tirado as suas vidas devido à depressão, porque não confiam no Senhor, não sente o Senhor próximo? O sofrimento, a tristeza, o pecado afastou aquela pessoa do coração de Deus. E Satanás, ele tem poder sobre as pessoas que se deixam levar, que se entregam ao pecado. São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nos deixamos levar, Satanás ele encontra brecha. É isso que aconteceu com ela. Mas a palavra de Deus foi tão forte. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu orei por ela, anunciei o amor de Deus, a graça de Deus pôde dissipar as trevas do coração dela. Aquele espírito de morte que queria destruir ela naquele momento, Deus foi mais rápido e libertou ela naquele momento. Mas é necessário tomar posse, ser ousado. Porque se eu falasse: eu tenho medo, Senhor, será que é Deus que está falando? A graça não aconteceria. Ela estaria, sabe aonde? No inferno, porque ela teria acabado com a vida dela. Mas ali o Senhor restaurou. E ela falou assim: eu ia acabar com a minha vida, mas depois dessa palavra eu sinto vida, eu sinto a ação de Deus. Deus está falando no meu coração. Eu vou voltar para a igreja, eu vou agora valorizar a minha vida. Olha a restauração pela graça de Deus. Olha o poder
de um coração que ama o Senhor. É uma palavra de cura, de libertação, meus irmãos. Quantas situações eu já vi Deus curando, libertando corações que estavam sob trevas, situações de pessoas que estavam sob enfermidade, apenas a palavra do Senhor. Eu me lembro de uma situação que eu estava lá no ABC e uma moça veio falar comigo na mesma situação de morte, querendo acabar com a sua vida. Participava do espiritismo e eu peguei, abri a Bíblia, Apocalipse 12:7, e comecei a denunciar Satanás e o espiritismo. Naquele momento ela caiu manifestando no chão, só pelo poder da palavra. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás não suporta a palavra de Deus, a verdade que vem do coração do Senhor, e o Senhor, Ele compartilha a sua graça conosco. Como foi tremendo quando o Santo Ambrósio estava pregando o Evangelho, estava pregando o poder da palavra de Deus, anunciando a verdade do coração do Senhor sobre os corações feridos, angustiados, trazendo a libertação. Passou um homem, um rapaz, podemos dizer, que era da doutrina dos maniqueus, que veio com uma retórica, com o conhecimento, com a sabedoria, porque ele debatia com os pregadores católicos, e ele falou assim: vai ser mais um que eu vou derrubar, porque eu sou inteligente, eu conheço a doutrina dos maniqueus, ela está sobre a doutrina católica. Mas ele não sabia quem estava pela frente, quem ele iria encontrar. Ele encontrou Santo Ambrósio, Ambrósio cheio do Espírito Santo pregando. Ele falou assim: eu vou ouvir e vou rebater ele depois. Mas não deu tempo. Sabe quem era? Santo Agostinho. Na época, Agostinho. Foi Santo Ambrósio, pelo anúncio da palavra, que caiu no coração de Agostinho e dissipou todas as heresias do coração de Agostinho. Por isso hoje nós temos um grande santo, dos maiores santos, Santo Agostinho, porque a palavra de Deus entrou no seu coração. Esse é o poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo restaurando a nossa alma. É a sede do coração de Deus de transformar os nossos corações. Eu era da doutrina espírita, da crença espírita, e o Senhor me libertou, meus irmãos. Eu era tímido, eu era depressivo, eu chorava todas as noites, eu andava nas baladas, sexta, sábado e domingo, vivia no meio de traficantes, vivia no meio de pessoas barra pesadas, e o Senhor, Ele tocou o meu coração. Ele falou ao meu coração em um retiro e converteu o meu coração. Eu tive uma experiência de amor tão profunda com Deus aquele dia, um amor que superou aquelas baladas onde eu ficava com várias meninas, que superou bebida, o álcool, que superou toda aquela euforia mundana. A alegria do Senhor tomou conta do meu coração naquele dia, e este amor tem queimado no meu coração até os dias de hoje, sedento pelas almas, meus irmãos, sedento em ver a graça de Deus acontecer. É por isso que Deus usa mesmo. Eu falei: Senhor, me coloca na brecha, me coloca na brecha, Senhor. Ezequiel 22:30, me coloca na brecha, Senhor Jesus. E o Senhor tem colocado, é na rua, em várias situações o Senhor tem me colocado, e eu tenho testemunhado o poder de Deus. Eu tenho testemunhado milagres, meus irmãos, a graça e o poder de Deus acontecendo. Eu gosto muito do dom de cura, o dom de cura, porque Deus, Ele age com um poder tremendo. Deus me curou de tantas situações, me curou de depressão, me curou de problema nas vistas, de problema no coração, me curou de tantas coisas, e eu creio no poder de Deus. E quanta graça eu tenho visto pelo poder do Senhor. Quantas testemunhas têm chegado até mim pelas pregações, pelas orações, pessoas sendo curadas de diversas enfermidades. Você sabe o que é uma mulher que está há 7 anos numa cama com depressão? E a gente vai fazer uma oração na casa dela, uma novena, clamar o Espírito Santo, e o Senhor profetiza na vida dela que a partir daquele dia ela está curada pelo poder do Espírito Santo, e ela levanta da cama e ela volta a viver a sua vida normalmente. Você sabe o que é uma pessoa com hernia de disco sobre o seu corpo, ela travada numa cama,
E depois da oração, clamando no nome de Jesus, essa pessoa levantar e começar a dar pulos, dando glórias ao Senhor. É isso que o Senhor tem nos levado a testemunhar. São prodígios e milagres. Eu fui fazer uma missão no Ceará. Quantas pessoas foram curadas? Enxaqueca crônica, problemas de coluna, situações diversas, opressões, pessoas que estavam sob tormento espiritual, famílias inteiras sob tormento maligno, sendo libertas pelo poder do Espírito Santo. Deus, Ele tem sede de curar os corações, mas Ele precisa encontrar corações que estejam disponíveis para deixar Ele agir. Quanta graça, meus irmãos, o Senhor quer realizar em nosso meio, e muitas vezes nós temos medo. Que em nome de Jesus, a partir dessa noite, o teu coração seja incendiado pelo poder de Deus, que haja uma explosão da evangelização, da graça e do poder do Espírito Santo. Eu me lembro que depois daquele retiro, o primeiro retiro que eu vivi na minha experiência, eu voltei para casa cheio do Espírito Santo, aquela depressão já tinha caído por terra. Minha mãe, ela sofria de dores de cabeça há anos, e eu falei: mãe, deixa eu orar por você, porque lá eles falaram que Deus pode curar. Já coloquei a mão sobre a minha mãe, já batizei ela no Espírito Santo, nem sabia o que era isso, já clamei e ela foi curada. Até hoje ela testemunha o milagre que Deus fez, e a partir daí a ação poderosa do Espírito Santo. Eu era espírita, meus irmãos, eu não gostava de Nossa Senhora, meu Deus, católico pela metade. Católico que não ama Nossa Senhora, ele é católico incompleto, porque toda a graça que chega ao coração do homem vem pelas mãos da Virgem Maria. É ela que traz a graça do Senhor, ela é a tesoureira do Senhor. Nenhuma graça chega ao coração do homem se não vier por Nossa Senhora. Ela é dispenseira de todas as graças, é a onipotente suplicante do céu. Nossa Senhora, eu comecei a pedir a intercessão de Nossa Senhora, mas eu não tinha amor por ela, o coração frio, até viver uma experiência com Nossa Senhora, de ver Nossa Senhora. Eu pude ver de olhos abertos a Virgem Maria aparecendo na minha frente. Não sou nenhum vidente, foi a única vez que aconteceu onde ela me chamou a ser escravo. Eu quero que você seja meu escravo. Eu falei: o que é ser escravo, mãe? Ela falou: você vai ficar sabendo. E ela confirmou então, depois através de uma irmã, que eu fui falar: o que é ser escravo? Ela: por que você está perguntando isso? Porque eu vi Nossa Senhora. E aí ela falou: é de Deus. Ela realmente apareceu para você. E foi confirmando. Aonde eu orava, eu começava a ver Nossa Senhora tocando as pessoas, cobrindo com o seu manto. E falava assim: Nossa Senhora está tocando tal pessoa, e a pessoa era curada. Nossa Senhora está cobrindo tal pessoa com o manto, e a pessoa era curada. Graças a Deus, até hoje Nossa Senhora acompanha o meu ministério, e eu tenho testemunhado o poder de Deus. Eu tenho testemunhado conversões. Um jovem que era do comando do PCC, hoje está pregando melhor que eu, porque Nossa Senhora tirou ele do comando e trouxe para o coração de Jesus. Então hoje estuda, ora, reza o rosário, homem de Deus. É o poder do Espírito Santo. Não limita o poder de Deus, meus irmãos. Não limita. Deus, ele dá sede ao nosso coração de ver a sua graça acontecer, de ver o poder acontecer em nossas vidas. Eu fui chamado para fazer uma oração, já vou finalizar que meu tempo já deve ter estourado, para a gente orar, porque eu quero ver essa noite a sua alma sendo avivada. Eu quero profetizar que a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu me lembro, a última vez que eu profetizei isso, as pessoas não conseguiram dormir à noite, porque uma unção poderosa tomou conta delas, e elas foram avivadas pelo poder de Deus. Uma semana sentindo o poder de Deus sendo derramado, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, a qual está próximo de mim, está próximo de você também. Olha que graça, eu estava em casa assistindo um filme, a Neide e a Rose já conhecem muito bem esse testemunho, me acompanham nas evangelizações. Levanta a mão aí para todo mundo ver vocês, minhas intercessoras. Glória a Deus. E que maravilha, meus irmãos, estava em casa, de repente uma irmã fala assim: João, será que você pode rezar por uma amiga que está passando por depressão, que está sob tormento espiritual? Eu falei: sim. Nesse período eu estava servindo no Ministério de Cura e Libertação, então era só libertação, só manifestação. Cada caso
esse período foi muito bom porque eu comecei a acreditar mais. Porque as coisas que eu testemunhei, que eu vi os combates espirituais, o demônio indo no meu quarto para me pegar, eu falei assim, realmente, a luta espiritual é real. Isso aumentou só a minha fé. Nossa Senhora colocou ele para correr rapidinho do meu quarto, porque Nossa Senhora estava lá do meu lado. Ele achou que ia me assustar, mas Nossa Senhora que assustou ele, bateu o pé e correu. Mas a luta foi forte, meus irmãos, é real. A luta espiritual é real. Porque a gente evangeliza muitas almas, o demônio fica revoltado, mas ele cai por terra com a revolta dele, porque o Senhor, ele zela por nós, ele tem cuidado de nós. E eu falei para essa irmã assim, eu vou, daqui a meia hora eu estou aí. Eu lembro que eu estava assistindo um filme à tarde de sábado, e eu tirei lá o filme, estava na Rede Vida, o padre Marcelo Rossi estava com Jesus Eucarístico, no ostensório exposto e orando. E na hora eu falei assim, um ótimo momento para orar, Jesus Eucarístico. Aí eu coloquei a minha mão na televisão e comecei a clamar sobre a vida dessa mulher. Eu falei, Jesus, eu não sei quem é essa mulher, mas o Senhor sabe. Meus irmãos, quando forem orar, orem com compaixão. Orem como se fosse para você. Sinta a dor da pessoa. É assim que o Senhor nos ensina a orar pelos nossos irmãos, que a gente possa viver com aquele irmão aquela dor e a alegria da cura. E ali eu pedi, Senhor, toque essa mulher. Meia hora, fui para lá, cheguei, passei na casa da minha amiga, fomos para a casa da mulher, cheguei lá, meia hora certinho, a casa estava cheia, essa mulher estava em depressão. Fazia uma semana que ela entrou numa crise, num surto espiritual. Ela não falava com ninguém, ela já não comia. Ela estava totalmente transtornada emocionalmente e espiritualmente. Levaram ela na Universal. Os pastores fizeram oração por ela lá, o descarrego. Sabe o que aconteceu? Nada, voltou pior, meus irmãos. É o testemunho dessa mulher, dessa família. Depois levaram ela, sabe aonde? No Espiritismo. 2 dias levaram em um, depois levaram no Espiritismo. Sabe o que aconteceu? A família era toda dividida. Evangélicos, espíritas e católicos. Os evangélicos tomaram a frente. Não deu certo. Agora vamos levar ela no Espiritismo, que lá vai ser curada. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí, o que vão fazer? Já tinha passado no médico, os médicos deram remédio, não resolveu nada. Aí lembraram, sabe do quê? Da Igreja Católica. Oh meu Deus, como a gente tá mole, viu? Como a gente tá mole. Ficamos em terceiro lugar. Eu falei, não, isso aí vai mudar. Eu falei, aonde eu tenho evangelizado, seja no meu trabalho, os evangélicos, eles nunca mais olham para a Igreja Católica da mesma forma. Se você vê aonde eu passei, aonde eu trabalhei, os evangélicos testemunhavam as minhas pregações, partilhavam. Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco todas as minhas pregações, depois vocês vão ficar sabendo, vão poder acompanhar. E os próprios evangélicos testemunhavam e compartilhavam as minhas pregações, porque eles viam o meu testemunho, viam a ação do Espírito Santo para a honra e glória de Deus. Então chamaram quem? Vamos chamar alguém do grupo de oração. Chama o João Paulo. Chega lá eu. Casa cheia, evangélico, espírita. Chega lá, eu me apresento. Todo mundo já sabia que via alguém da Igreja Católica. A minha amiga, que era vizinha dessa família, se encarregou de me chamar. Não sabia o meu nome, não sabia quem seria esse que viria. Quando eu cheguei e me apresentei, meu nome é João Paulo, casa lotada, estava cheio de gente, todo mundo preocupado com essa mulher, com a irmã que estava passando por essa situação, todo mundo pedindo a Deus. E quando eu cheguei, eu me apresentei e falei, meu nome é João Paulo. Aí todo mundo olhou e fez, se assustaram quando eu me apresentei. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí a irmã dessa mulher, ela tomou a frente e falou assim, João, que coisa estranha, faz meia hora que a minha irmã não para de falar o nome de João Paulo. Aleluia. Aí eu falei assim, mas tem algum João Paulo aqui? Até tentei achar alguma explicação. Ela não tem.
ela está já há uma semana em uma crise, não fala com ninguém, e de repente faz meia hora que ela não para de chamar o nome de João Paulo. Detalhe, meia hora eu estava onde? Na minha casa, orando, colocando a mão sobre Jesus Eucarístico. Quando eu cheguei, eu já identifiquei quem era a pessoa. Estava toda trêmula, perturbada, num sofá de um só lugar, na frente da televisão. Sabe o que ela estava assistindo? O Padre Marcelo Rossi. Quando eu orei da minha casa, o Espírito Santo já começou a tocar e ela começou a chamar João Paulo, servo de Deus. Eu falo isso para a honra e glória de Deus, porque é um mover espiritual, é Deus honrando o nosso ministério, o nosso clamor. Naquele momento eu falei assim, não tem nem como tirar ela reservado num local para orar, porque até o banheiro estava cheio. Eu falei, misericórdia, como que eu vou orar para essa mulher? Eu falei, Senhor, dá discernimento, não deixa manifestar, que ela não entre em surto maligno para não escandalizar. Porque quando a gente ora, a renovação carismática pede para a gente, quando tem um caso de surto maligno, que seja reservado em um local, numa sala, para que não haja escândalo. Então eu falei assim, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda a libertação vai acontecer no silêncio. A autoridade espiritual, meu irmão, quando você fala, uma pessoa cai manifestando na assembleia, e você fala, eu repreendo em nome de Jesus, tem que calar, tem que silenciar, é autoridade. Quando você fala liberta, vai acontecer o surto, a pessoa vai ficar se batendo, porque é os anjos do Senhor arrancando os demônios que estão dentro dela. Por isso acontece o surto maligno. Então é libertação que aquela mulher precisava. E eu falei assim, não pode escandalizar, que aconteça no silêncio, na paz. E ali eu coloquei a mão sobre ela e comecei a clamar o Espírito Santo. Pedi para todas as pessoas orarem junto, ali no seu coração, para não dispersarem o momento de oração. Todo mundo respeitou, os evangélicos, os espíritas, e eu comecei a clamar. Na hora essa mulher abriu, regalou os olhos. Eu falei, misericórdia, Senhor, a mulher vai manifestar. Mas o Senhor nos honra, meus irmãos. Na hora ela abriu os olhos e deu um suspiro. Aí o Senhor me deu a palavra, libertação. Na hora, essa mulher que uma semana sem comer, já voltou a conversar, já começou a falar normalmente, pediu comida, estou com fome. Comeu, foi dormir e foi curada para a honra e glória de Deus. Palmas para Jesus. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o tempo é curto, vou deixar uma curiosidade. Deus, numa graça que estava com um grupo de oração no Parque Ibirapuera, o Senhor pôde levantar uma pessoa de uma cadeira de rodas no meio do Parque do Ibirapuera. Olha o poder de Deus. Eu e os irmãos sedentos com violão, clamando o Espírito Santo, paramos do lado do homem e o Senhor falou assim, eu quero levantar ele da cadeira de rodas. Eu cheguei perto desse homem, apresentei, sou da renovação carismática, e nós oramos por esse homem. Sabe o que aconteceu? Ele ficou de pé e começou a andar no meio do Parque Ibirapuera, para a honra e glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos vivenciar essa experiência de graça nessa noite. Eu não sei qual é a sua luta, as suas dificuldades, eu não sei o que você tem vivido, mas nessa noite a promessa do Senhor, ela se realiza sobre a sua história, sobre a sua vida. Nessa noite o Espírito Santo de Deus é derramado como fogo no teu coração. É o Senhor derramando uma unção de cura, de libertação. Vai clamando, abre a sua boca, meu irmão, minha irmã. É o céu que se abre essa noite sobre nós. É a unção do Espírito Santo que é derramada sobre nós. É o Senhor revelando aos nossos corações a sua graça, o seu amor. É Deus curando as nossas feridas. Essa noite é uma noite de libertação, de cura, de restauração. Toda falsa enfermidade é levada aos pés da cruz do Senhor. É o Senhor restaurando cura física, emocional, espiritual. É a graça do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo queimando na sua alma, no seu coração. Deixa o Senhor incendiar a tua alma. Batismo de fogo, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu sinto sede da graça de Deus. Eu sinto sede de ver o céu aberto sobre nós, sobre a Assembleia. E Deus nessa noite está revelando ao teu coração os seus mistérios de amor. Nessa noite o Senhor está levantando aqui profetas
Toma posse. Está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão curar, vão ver prodígios e milagres através da sua oração, vão profetizar, dom de línguas, dons de ciência, dons de profecia. É a unção do Espírito Santo, é os carismas do Espírito Santo. Ore cantala basuri cantala bashoria, ora cantala sore cantala. Recebe do poder de Deus, recebe dessa unção, meu irmão, minha irmã, recebe do batismo do Espírito Santo. Eu profetizo que a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma. As correntes estão sendo quebradas, as barreiras estão sendo quebradas. É liberdade espiritual que o Senhor está te dando, unção do Espírito Santo, ousadia. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia, de coragem. Faz o Evangelho acontecer na tua história. Vamos dar continuação à missão de Jesus, levar o Evangelho aos corações necessitados.